Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, muito boa noite para você. Estamos mais uma vez juntos neste vídeo dos homens do caminho, homens que se propuseram a andar e a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais este momento, por mais este tempo em que nós podemos gravar e deixar este vídeo à disposição de tantos quantos desejam mais uma vez ouvir a voz do Senhor. Não a minha. Por favor, eu sou aqui apenas um facilitador. Mas eu gostaria de deixar aqui a palavra de Deus no seu coração, para que você, ao ouvi-la, você possa ouvir a voz de Deus. É ela que faz toda mudança, faz toda diferença na nossa vida. Então eu te dou boas-vindas, meu querido, meu amado amigo, irmão, para mais este tempo, rápido tempo, que temos semanalmente para meditarmos na palavra. E eu amo a palavra de Deus. Eu gosto, amo compartilhar as coisas do Senhor com outros. E compartilhar a palavra de Deus me leva a aqueles momentos onde já vi, tenho visto e continuarei vendo esta palavra transformar pessoas. E eu gostaria de usar um texto aqui, onde o Senhor Jesus, em rápidos momentos, ele faz coisas tremendas a tantos quantos estão ali o buscando e estão ali esperando uma palavra, um toque do Senhor na sua vida. Numa dessas passagens no ministério de Jesus na terra, o evangelista Marcos escreveu no capítulo 6, algumas coisas interessantes narrando o que Jesus fez naquele dia. Então eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Ele é um tanto longo, mas eu acho tão importante, porque na verdade o que o Senhor Jesus quer transmitir para nós hoje é esta confiança que nós devemos ter nele e que ele vai fazer coisas tremendas em nossa vida, que ele já fez e na vida de muitos, que ele tem feito na vida de muitos e que ele continuará fazendo em nossas vidas. Bem, olha só então o que o evangelista Marcos escreve no seu capítulo 6, a partir do versículo 30. Diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhes tudo o que tinha feito e como o que tinham ensinado, e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Foram a sós num barco para um lugar deserto, e a multidão, olha só essa palavra, a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele, de Jesus. E Jesus saiu, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão para comer, porque aqui nós não temos o que lhes dar. Ele, porém, respondendo, lhes disse aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? Ou seja, eles não tinham nada na mão. Como é que eles iam oferecer comida? Como que eles iam comprar comida para tanta gente? E eles disse: quantos pães vocês têm? Jesus disse: ide ver.
E sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes, era o que os discípulos tinham nas mãos naquele momento. E ordenou-lhes que se fizessem assentar a todos em ranchos sobre a relva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E Jesus tomando ele, né, Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E logo obrigou os seus discípulos a subir ao barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo ele despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam para remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram, e saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que Jesus se encontrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Bem, meus amigos, o que a gente pode tirar de conclusão desse texto? Hoje eu estou gastando mais tempo lendo a palavra. O que eu posso pensar aqui com vocês, para nós, homens do caminho, é que quando Jesus nos chama para caminhar com ele, a primeira coisa que nós precisamos ter em nosso coração é que nós precisamos ser homens de compaixão. Homens que tenham compaixão daqueles que nos cercam, pois estes andam pela vida como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, a primeira coisa que ele nos ensina aqui é compaixão. E ele se achega então àquela multidão, mesmo querendo estar à parte com seus discípulos, para descansar, ter um tempo para comer, ele olha para aquela multidão que o procura. E então ele oferece ensino e palavras de encorajamento e de consolo. Como naquele momento tudo já estava à tarde, nada se encontrava para comer, Jesus então lhes oferece algo ainda maior. Porque os discípulos, já percebendo as coisas, disseram: "Senhor, mestre, nós não temos o que dar para esse povo. Despede-os para que eles vão comer cada um no seu canto." E Jesus falou assim: "Não, dá vocês de comer para eles." E eles disseram: "Mas o que nós vamos fazer com tão pouco dinheiro?" E Jesus, sabendo de tudo, disse: "O que vocês têm na mão?" E eles disseram: "Nós temos 5 pães e 2 peixes. E aqui está a grande lição. Na mão do Senhor, uma pequena quantidade de qualquer coisa se torna um grande milagre. E o grande milagre aqui foi Jesus ter alimentado estas vidas com apenas 5 pães e 2 peixes. Para nós que somos seus servos e aqueles que caminhamos com ele, o que nós precisamos aprender, que não importa a circunstância, Deus tem sempre algo maior para nos oferecer. A circunstância pode ser de escassez. Deus tem sempre provisão
para nós e para tantos quantos se acheguem a nós. Guarde isso no seu coração. Passado esse momento, então, Jesus ordenou para que eles fossem ao mar enquanto Jesus ia orar no monte. Ordenou para que esse povo saísse, esses seus discípulos saíssem e fossem para o barco, porque ele então ia sair para orar. E ele despede a multidão depois de ter os alimentado e ele vai orar. Enquanto isso, os discípulos começam a passar o maior perrengue naquele mar. Né? Interessante isso. E Jesus vai para o seu canto para orar, enquanto esses homens, esses discípulos começam a passar toda aquela situação, aquele vento contrário e aquela grande dificuldade. E a Bíblia diz que Jesus, vendo os seus discípulos já fatigados de tanto remar e não acontecer nada, e eles correndo todo aquele perigo, né, Jesus se aproxima deles andando sobre o mar. E quando esses homens viram a Jesus, eles começaram a dar grandes gritos, porque pensavam que se tratava de um fantasma. Olha que coisa terrível. Todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles. Jesus falou com eles. Tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E Jesus subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram maravilhados e assombrados. Esta é outra coisa que Jesus nos ensina. Que mesmo que nós passemos por um grande milagre, por uma grande maravilha que Deus faz em nossa vida, que o Senhor Jesus possa fazer na nossa vida, nós não estamos isentos de passar por turbulências na nossa vida. Mas Ele, sim, Ele vem ao nosso socorro. Ele vê as nossas necessidades. Ele se achega diante de nós. Ele vem e atravessa o mar, caminhando sobre um mar revolto, e se achega até nós e sobe no nosso barco, sobe no barco da nossa vida, e Ele está sempre conosco para nos abençoar e acalmar as tempestades. E ali, fala assim, não tema, gente, não tenham medo, eu estou aqui. E logo que Ele sobe no barco dos discípulos, tudo se acalma. Ou seja, na nossa vida, logo que as tempestades começam, Jesus nos ensina para que nós não devemos ter temor algum, porque Ele está conosco em todos os momentos. Ele sobe, Ele está sempre conosco, Ele sobe no nosso barco e tudo se aquieta, tudo se acalma. Exatamente que nós não entendemos isso porque os discípulos mesmo não haviam entendido, compreendido direito o que Jesus tinha feito naquele milagre. Jesus ainda estava ensinando aqueles caras o que era, quem Ele era. Eles estavam aprendendo aos poucos que se tratava do Filho de Deus. E o Senhor Jesus estava mostrando para eles, paulatinamente, pouco a pouco, quem era o Filho de Deus e o que Ele veio fazer nessa terra. Meus irmãos, quando então eles atracaram o barco e Jesus saiu, né, com eles deste barco, logo o conheceram. Mais um grupo de pessoas que estavam ali, quando eles atracaram o barco, começaram então aquelas pessoas a trazer outros nos seus leitos, porque o Senhor Jesus estava ali e eles queriam cura para suas vidas. Onde Jesus chegava, como diz aqui o versículo 56, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, se apresentava diante de Jesus os enfermos, e aí esses rogavam para que Jesus os tocasse, para que Jesus os curasse. E aqui o texto está dizendo, aqueles que só de tocar na hora da roupa do Senhor Jesus, todos os que lhe tocavam saravam. Mais uma lição tremenda para nós entendermos o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Que onde quer que o Senhor Jesus esteja, os milagres vão acontecer. Eu quero pedir a você uma coisa, meu querido amigo, meu irmão. Como está a tua relação com Deus? Você tem aprendido com Ele
que ser homem do caminho implica nesta responsabilidade de você conhecer cada vez mais o Senhor que você serve. Este Jesus a quem você o chama de Senhor, este Jesus a quem você o chama de Salvador pessoal. Quero aqui, em nome de Jesus, pedir a você que você seja este agente da salvação de Cristo, que você seja de fato um verdadeiro discípulo de Jesus. Onde quer que você chegue, as pessoas reconheçam que Jesus está na sua vida. Que as pessoas reconheçam que você não é um crente apenas de nomenclatura, mas um homem de Deus, que representa o Senhor Jesus nessa terra. Que sabe que quando você abre a boca, quando você abre a palavra, o que vai sair de você é poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu quero deixar contigo esta palavra e pedir a você que você medite nela. Entre aí nessa semana, abrindo os evangelhos, mas comece a ler esse capítulo 6, dá uma olhada profunda no que o Senhor Jesus está nos ensinando neste capítulo. Pegue este trecho que nós acabamos de ler e medite profundamente nele. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que lhes esclareça todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque você é seguidor de Jesus Cristo. Você não está seguindo uma religião, você está seguindo Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir uma canção e nós já voltamos para concluir este momento, orarmos e nos despedirmos. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Cuida de mim, na sombra das suas asas.
casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Bem, meus irmãos, que música maravilhosa que nós pudemos ouvir neste momento. Que Deus possa realmente cuidar de você, abençoar a sua vida. Deus tem grandes propósitos para você, Deus tem um plano específico para a sua vida. E nada neste mundo pode impedir o agir de Deus na sua vida, na vida de quem quer que seja. Vamos orar, vamos encerrar este programa e vamos continuar essa semana com a graça de Deus, com o seu poder nas nossas vidas, sendo usados por Ele, para que a sua palavra seja conhecida no maior número de pessoas que você possa imaginar. Vamos orar. Deus amado, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te louvar, Senhor Deus, por este programa, por estes irmãos que nos assistem todas as semanas. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe os nossos corações. Somos teus servos e queremos aprender contigo, segundo aquilo que o Senhor nos tem ensinado na tua palavra, para que possamos andar de fato como estes homens que seguem ao Senhor Jesus Cristo, que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor ministre sobre nós, que a tua graça esteja sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, uma semana poderosa, para que tenhamos, em nome de Jesus, possamos também colher grandes frutos daquilo que o Senhor tem feito de maravilhas em nossas vidas. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão. Que você tenha uma semana abençoadíssima e que Deus possa falar e fazer grandes coisas na sua vida. Ele é o Deus do seu coração. Fale com Ele. Diga para o Senhor o que você está pensando, sentindo, fazendo, desejando e busque a vontade do Senhor na sua vida. Uma ótima semana. Segunda-feira estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço. Deus te abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma